Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o nosso 12º vídeo de vetores e geometria analítica. E, gente, eu iniciei aqui já no GeoGebra para explicar para vocês uma coisa bem interessante, tá? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. Acompanhem comigo o meu raciocínio. Eu deixei aqui do lado, tá? Deixa eu apagar aqui que eu já dei o spoiler aqui. Um vetor V, tá? E esse vetor V, ele já iniciou na origem, eu peguei o mesmo vetor da aula anterior. Ele tem coordenadas -4 e -3. Então, esse vetor V, ele já está calculado. Então, eu nem preciso explicar o porquê que o vetor V, eu posso representar ele como sendo -4, -3, certo? Aí, eu tenho também um outro vetor U, e esse vetor U, ele vai do ponto A até o ponto B, ou seja, ele é indicado como sendo B menos A. Como você já deve ter visto pelo desenho, o ponto B ele tem coordenadas 2 e 2 e o ponto A ele tem coordenadas 2 e 0. Então, o vetor U, seguindo aquele raciocínio, né? 2 menos 2 é 0. Né? Eu faço as coordenadas de 2 menos 2 e as coordenadas de y. 2 menos 0 é 2. Ou seja, ele tem coordenadas 0 e 2. Então, se eu fosse transportar ele para o início, para a origem, seria aqui, né? 0 até o 2. Ó, reparem que iniciou certinho. Aí começa a ter a dificuldade. Eu vou apresentar para vocês a dificuldade que eu quero propor a vocês. Como que ficaria a seguinte situação? V mais U. Será que tem alguma forma simples? Bom, vamos pensar no seguinte, gente. Para se somar, seguindo aquela ideia geométrica, eu precisaria transportar esse vetor aqui para o final do vetor V. Tá? E é exatamente isso que eu fiz aqui que eu fiz aqui do ladinho. Só um momento que eu já mostro para vocês. Olha só, eu ao transportar aqui, eu transportei, tá ok? Esse vetor aqui, ele tem o mesmo tamanho, direção e sentido desse. Até mesmo porque é fácil de ver, né? Porque ele é paralelo à reta y, então você já observa de forma mais tranquila. Então a soma desse mais esse seria o quê? Esse vetorzinho aqui, né? O vetorzinho A que eu chamei aqui. E aí, gente? Bom, esse vetorzinho ele é fácil de identificar por esse jeito. Porque olha só, ele não anda 4 casas aqui, ó, -4, e aqui ele anda uma. Então, eu posso dizer que a soma deles, seguindo esse raciocínio, seria -4 e -1. Aí você deve estar pensando, puxa, professor, eu vou necessitar ter que fazer toda vez, ter que fazer o desenho geométrico, projetar, vai dar uma maior trabalheira isso. Não, meus caros, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Mas vocês já entenderam a ideia, né? A soma desse com esse resultaria nesse vetorzinho A. Por conta disso, né? A gente já viu isso em outras aulas de desenho de vetores. Tá? E o resultado seria -4 e -1, pelo que a gente já viu na aula passada. Aí eu vou ampliar aqui e ver uma coisa com vocês. Quem que são as coordenadas de V? 0 e 2. Quem que são as coordenadas de U? Opa, estou confundindo aqui, né? As coordenadas de V seria -4, -3. Está bem lá em cima. Quem que são as coordenadas de U? 0 e 2. Olha só, gente. Se a gente for seguir a mesma ideia de pontos, quando a gente tem que fazer subtração, a soma deles seria -4 mais 0,
nas coordenadas x e nas coordenadas y seria menos 3 mais o 2. E quanto que vai dar isso? Menos 4 com mais 0, menos 4. Menos 3 com mais 2, menos 1. Olha que interessante, gente. Eu consegui achar a mesma resposta para os dois. Menos 4 e menos 1. Conclusão, você tendo o vetor correspondente iniciando na origem, você faz a conta de soma de vetores muito, mas muito mais fácil. Porque é só você somar x com x e y com y. Nossa, isso aqui é de explodir a mente, né? Muito tranquilo. Bom, essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte que eu queria ver com vocês é a questão de escalares. Porque até então, nós tínhamos visto que escalar não é produto de escalar com um vetor, tá? Olha que interessante. Imaginem só, eu já tinha dito, imagine um vetor v, tá? X, v e y, v. Se eu pegar e multiplicar ele com um escalar, é só multiplicar o escalar em cada um deles. E pronto, acabou. Então, exemplo. Um vetor v como sendo 2 e 1. E eu tenho lá um escalar 3. Então, a resposta dessa multiplicação aqui do escalar com o vetor dá 6 e 3. Tá? E as propriedades, professor? Bom, as propriedades são as mesmas. Na adição, eu tenho comutativa, eu tenho associativa e eu tenho o elemento neutro, tá? O elemento neutro, quem que é? É o vetor nulo. E você já deve imaginar que ele é 0 e 0, coordenada 0, 0. A comutativa, eu já tinha passado antes, que se você somar dois vetores, a ordem pouco importa. E de fato, a ordem pouco importa, porque até a soma lá em cima, né, ó, tanto faz fazer 0 com menos 4, ou menos 4 com 0, ou menos 3 e 2 com menos 3, vai dar a mesma resposta. E a associativa, eu já tinha falado outras vezes, que ela é uma derivada da comutativa. Se eu tivesse 3 vetores ou mais, e aí a ordem que eu somo pouco importa. Isso aqui é a mesma coisa que, por exemplo, V2 mais V3 primeiro. Tá bom? Bom, quando eu falo de uma multiplicação por um escalar, as propriedades quais que eram? Eram 3 também, né? Se eu tivesse dois escalares, vamos lá, y1 e y2, e aí eu somar os dois e depois multiplicar com o vetor, isso é a mesma coisa que fazer separado, tá? Essa é uma propriedade. Qual que era a outra propriedade do escalar? Que também vale se eu somar, se eu tiver lá dois vetores, eu posso, se eu somar os dois vetores primeiro, é a mesma coisa que se eu tivesse feito isso aqui também. É o V2, isso. E a outra propriedade é que se eu tenho dois escalares, eu tenho multiplicando entre eles, ó. Se eu pegar e multiplicar o escalar com o vetor, é a mesma coisa que se eu tivesse multiplicado os escalares primeiro e depois multiplicado com o vetor. E isso é simples de ver, porque é tudo uma multiplicação literal, né? Bem simples. Então aqui eu não multipliquei por 3, eu não multipliquei 2 vezes 3 e 1 vezes 3. Se tivesse um outro escalar aqui, imaginem aqui que esse aqui era o 1, e imagine que tivesse aqui um 4. Se eu fizesse
em relação ao x, 2 vezes 3 e depois multiplicado com 4 é a mesma coisa que 3 vezes 4 vezes o 2. Então, essas propriedades agora que eu coloquei coordenadas, parece que elas são mais simples de entender, né? Mas era necessário vocês primeiro entenderem o conceito geométrico para depois partir para as coordenadas. Espero que vocês tenham entendido, gente. Um abraço.